E aí, galerinha do Exponencial, como é que vocês estão? Vamos aqui seguir com a nossa revisão final para a prova do ICMS Santa Catarina, concurso excelente, organizado pela banca FCC. O Exponencial aí preparou umas aulinhas bem bacanas para te ajudar nessa revisão final nos pontos mais importantes. Primeiramente, como não poderia dizer, pedir para vocês seguir aqui o nosso canal, ficar sempre atento às novidades. Depois deem uma olhada no site, tem algumas promoções bem bacanas para Black Friday, tem umas promoções boas para o sistema de questão. E gostando, deixa aí comentário, deixa sugestões, deixa as suas dúvidas. Quem quiser um canal mais direto comigo, vai lá no meu Instagram também, que é @profthais.a.r, Thais com Thais. E ok, né? Vamos deixar de papo, vamos seguir aqui. A primeira dica que eu vou dar para vocês, na verdade, não é uma dica, né? É uma coisa que quem está aí no caminho dos concursos já deve saber bem. Mas se você é novato, vamos lá. A FCC é uma banca muito literal, que é bom por um lado, né? Mas é ruim por outro. Por que é bom? Porque as questões não costumam ser muito polêmicas, já que é copia e cola da letra de lei. E é ruim porque você fica muito limitado ao decoreba. Ela tem mudado, tem feito a gente refletir um pouco melhor, mas a característica histórica da FCC sempre foi ser uma banca bem literal. Deixando isso de lado, a gente vai passar aqui em alguns dos principais pontos da matéria. Não tem como a gente passar por tudo, impossível. Mas a gente preparou um material com carinho, os mapas mentais, algumas questões, para a gente ir relembrando os pontos que mais caem, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Olha só, os fundamentos, os objetivos e os princípios, os artigos 1º, 3º e 4º, sempre cai alguma questão sobre isso. Não tem jeito. E isso é fácil, isso é mole, isso é questão dada, isso é decoreba, isso é início da matéria de direito constitucional. Fiz aí um esqueminha tranquilo, só para te relembrar, às vezes você estudou isso lá no início dos seus estudos, não está com a memória fresca, então fiz aí o esqueminha. Os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. O que é a soberania? A soberania é o mando de um país, né? De um território, de uma sociedade, tá bom? Isso que é a soberania. É o poder de mando que ele tem perante os outros estados iguais, né? A cidadania, ela é exercida, né, pelo cidadão. E o que é isso? É quem tem os direitos políticos, né? Ativo, que é o de votar, e o passivo, que é o de ser votado. A dignidade da pessoa humana, né, é basilar, é a gente colocar o humano como o objetivo do Estado, da existência do Estado, o ser a ser protegido, o ser que cria o Estado, o ser que move o Estado e o ser que deve ser respeitado. É o objetivo final do Estado, é garantir o ser humano. E os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a gente está aí reafirmando o capitalismo, o sistema de trabalho e a sua organização social. E o pluralismo político, nós aceitamos a divergência das ideias, das agremiações partidárias. É isso. Os objetivos: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais. Gente, olha só, é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Olha, não é erradicar as desigualdades sociais e regionais. Não tem como erradicar as desigualdades, tá? Então, cuidado que eles fazem muito a troca aqui, olha, nesse objetivo de erradicar a pobreza e a marginalização, com erradicar as desigualdades sociais, não é reduzir, tá bom? Afinal de contas, estamos numa sociedade capitalista. Lembra que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? Então, não tem como a gente abrir mão das desigualdades, ok? E promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, beleza? Princípios. Princípio da independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Gente, como é que decora isso daqui? É fácil. Os objetivos são sempre verbos. Pensa na sua vida. Qual o seu objetivo? Meu objetivo é passar na prova do ICMS Santa Catarina, ok? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é viajar o mundo inteiro. O meu objetivo é dormir o máximo possível. Então, qual é o objetivo do Estado? É um verbo também. É construir, é garantir, é erradicar, é promover, ok? Gravando aí os objetivos, sobrou os fundamentos e os princípios. Os fundamentos, eles são bem concisos, eles são bem precisos, né? É a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e o pluralismo político. Então, você decora os fundamentos, porque o resto vai ser princípio, tá? Não é uma prova escrita, então você não precisa saber de cabeça. Então, se você decorar os fundamentos e souber que os objetivos são verbos, os princípios vão ser o resto, né? Vai ser por exclusão. E é basicamente isso. Você precisa saber, precisa ter lido, para não cair no princípio inexistente. Mas a minha dica é essa. No próximo slide aqui, ó. Como eu saio daqui de cima do slide? Vamos botar aqui no canto. A gente fez aqui um quadrinho com os mnemônicos, tá? Porque tem gente que estuda melhor assim. Então, aqui estão os mnemônicos. Os fundamentos Socidivalu, os objetivos Conga Erra Pro e os princípios das relações internacionais Impreal Não Igual Defensor Recocu, tá bom? Para quem decorar melhor assim, aí vai de cada um. Beleza, vamos começar aqui a primeira questão para a gente ter uma ideia. O voto é uma das principais armas da democracia, pois permite ao povo escolher os responsáveis pela condução das decisões políticas de um Estado. Quem faz mau uso do voto deixa de zelar pela boa condução da política e põe em risco os seus próprios direitos e deveres, o que afeta a essência do Estado democrático de direito. Dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previstos na Constituição, aquele que mais adequadamente se relaciona à ideia acima exposta é... Gente, o que é o voto? O voto, eu acabei de falar para vocês, né? Ele é o direito político. O direito político tem a ver com a cidadania. Só os cidadãos têm direito político. A legitimidade política ativa é o voto, é a de votar, e a passiva é a de ser votado, de se candidatar, beleza? Mais um. O princípio da isonomia deflui, em termos conceituais, de um dos fundamentos constitucionalmente expressos da República Federativa do Brasil, o que é a isonomia? Vocês lembram? A isonomia é o princípio que define que nós devemos tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual.
ele tem a ver com o tratamento ao ser humano, a dignidade da pessoa humana. Questão tranquila, questão fácil. E sempre cai uma questãozinha assim, tá? Gente, aí agora eu trouxe para vocês aqui o quadro das ações constitucionais. Vou me colocar aqui de forma que eu não esteja fechando nenhum pedaço do quadro. Temos aí o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data e a ação popular, o habeas corpus. Gente, por que eu trouxe isso para cá? Porque a FCC, ela ama direitos e garantias individuais. Ela ama, vai cair na sua prova alguma questão sobre isso, ainda mais que são 15 questões, beleza? O que vai acontecer aqui? Os fundamentos e garantias individuais, não tem jeito, é letra de lei, ok? É você pegar lá a sua Constituição e lembrando e fazendo as questões aos poucos. Basicamente é aquilo lá tudo que está no artigo 5, no artigo 5º, sempre cai alguma coisinha. E aquilo dali não é decoreba, você tem que entender, mas nós só temos aqui tempo para passar nas principais questões. Eu achei melhor pegar os remédios constitucionais, porque eles têm alguns detalhes, eles têm algumas pegadinhas que te podem, né, dar um deslize na prova que você não vai dar, beleza? Então, eu fiz aqui a tabela para vocês, para a gente dar uma relembrada, porque afinal de contas eles são os remédios constitucionais, eles vão fazer funcionar aquele monte de fundamento, aquele monte de garantia que a gente tem pela Constituição. O mandado de segurança, ele protege o direito líquido, certo? O mandado de injunção, ele viabiliza o exercício de previsões constitucionais que ainda não tenham normas regulamentadoras ou que as normas regulamentadoras sejam insuficientes. Vocês lembram, né, que o mandado de injunção, ele é para um caso específico de algum direito previsto na Constituição, que precisa ser regulamentado para ter o seu exercício viabilizado. O habeas data, ele está ligado a você ter o conhecimento, retificação ou anotação de informações sobre o impetrante constantes em bancos de dados públicos ou de caráter público. O banco de dados pode ser particular, sim, desde que ele tenha caráter público, né? Temos aí o SPC, o Serasa, que são instituições que cuidam disso. E você tem direito a ver os seus dados que estão lá. A ação popular, que ela serve para invalidar atos ou contratos administrativos que lesionem o patrimônio público, histórico, cultural, moralidade administrativa e o meio ambiente. E, por fim, o habeas corpus, que garante liberdade de locomoção em virtude da prática de ilegalidade ou abuso de poder. Só lembrando aqui que o mandado de segurança ele é por exclusão, né? Ele é quando não couber habeas corpus ou habeas data, conforme o texto constitucional. A legitimidade no mandado de segurança e no mandado de injunção é a mesma. Pode ser qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, né, que esteja sendo agredida de qualquer forma ou que solicite de informações. E os coletivos são os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Faltou colocar aí no slide, você completa. As organizações sociais, entidades de classe e associações constituídas há mais de um ano. Já o habeas data é o titular dos dados, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A ação popular é qualquer cidadão, então quem está com os seus direitos políticos vigentes, tá? E o habeas corpus, qualquer pessoa física, afinal de contas, pessoa jurídica não se locomove, não tem como ter o seu direito de locomoção agredido. E a legitimidade passiva, no caso do mandado de segurança, vai ser qualquer autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de injunção é autoridade omissa, né? Quem não produziu a lei. O habeas data são as entidades governamentais ou entidades, né, privadas de caráter público, que sejam as donas dos dados. A ação popular,
A legitimidade passiva é da pessoa jurídica pública e das autoridades, então a gente vai ter aí são dois legitimados, né? A gente está tendo aí um litisconsórcio passivo e o habeas corpus, qualquer pessoa que esteja privando a liberdade de outrem. O habeas corpus é a ação mais democrática, ela é a única daqui, ó, que ela não tem nenhuma formalidade. O incapaz pode promover um habeas corpus, o analfabeto pode promover um habeas corpus, qualquer um pode promover um habeas corpus, até mesmo no papel de pão. É zero formalidade. Falando isso, vamos dar aqui continuidade. Sobre os fundamentos e garantias fundamentais da Constituição Brasileira de 1988, é correto afirmar que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com ou sem representação no Congresso Nacional. O que é essa afirmativa aí? Gente, às vezes eu tirei algumas afirmativas de prova da FCC só pra gente dar uma pincelada naquele ponto da matéria, ok? Por isso que não tá aí A, B, C, D e E. Olha só, essa afirmativa está errada, porque a gente tem que lembrar que somente partido com representação no Congresso Nacional que pode propor o mandado de segurança coletivo. Aqui. São gratuitas as ações de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Gente, está errado. Mandado de segurança não é gratuito. Não esqueçam disso. O habeas corpus é, o habeas datas é. Vários atos para o exercício da cidadania são, mas os atos para o exercício da cidadania, né? Eles são, sim, gratuitos, afinal de contas, como a gente está aqui batendo sempre na tecla, são os seus direitos políticos de votar e ser votado. Isso está em alta, a gente acabou de sair de uma eleição, por isso que eu estou batendo muito nisso. Mas o mandado de segurança, ele não é gratuito. Não esqueça. Para obtenção pela via judicial pelo próprio contribuinte de dados relativos ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados dos órgãos de administração fazendária, letra A, não cabe ajuizar ação de caráter mandamental. Cabe impetrar mandado de segurança. Gente, mandado de segurança é sobre direito líquido e certo. Habeas corpus, está falando aqui em liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção? Nada a ver, né? Mandado de injunção. Alguém está sendo coibido de exercer algum direito constitucional por falta de regulamentação? Não é o caso. Cabe impetrar habeas data, ok, letra E. Letra A eu nem falei muito, mas é porque sempre cabe, né, alguma coisa, sempre cabe alguma tentativa. Vamos dar continuidade aqui. Um cidadão brasileiro, habitante da região metropolitana de São Paulo, pretende questionar a realização de gastos efetuados pela Prefeitura da capital paulista com a locomoção e hospedagem de funcionários participantes de eventos sediados no município em que reside, organizado para promover a discussão de políticas públicas de integração dos municípios da referida região. Nessa hipótese, em tese, o interessado, galera, vamos lá, as características de todas as ações. Só olhando aqui o enunciado, a gente vê que é um cidadão brasileiro. Botou cidadão à toa, né? Desculpa. Deve estar querendo dar alguma sinalização pra gente. Qual é a ação que precisa que seja cidadão? Lembra? Ação popular. Então, talvez seja. Vamos analisar mais um pouco. O habitante da região metropolitana de São Paulo pretende questionar a realização de gastos. Gastos públicos. Mais um indício aí da ação popular. Para promover discussões políticas, enfim. Nessa hipótese, em tese, o interessado nada poderia fazer. Como assim nada poderia fazer? Se você acha que os gastos são exorbitantes, não estão condescendentes com o que deveria, você pode fazer alguma coisa. Então, nada poderia fazer de algo estranho. Vamos lá.
deveria representar ao Ministério Público Estadual para que este promovesse a responsabilidade civil e criminal dos agentes públicos envolvidos por meio de ação civil pública. Será mesmo que esse cidadão não consegue fazer nada? Ele precisa de alguém? Né? Essa questão você fica meio na dúvida, mas você continua lendo. Estaria legitimado a ajuizar ação popular aqui, ficando isento de custas judiciais e dos ônus da sucumbência, correto? A ação popular, ela é gratuita, né? Salvo comprovada má-fé. Gente, salvo comprovada má-fé, ela é muito importante você lembrar. Porque através da ação civil pública a gente pode questionar várias coisas, incluindo várias candidaturas. E nesse jogo político, nessas guerras políticas, imagina, né? A gente sair derrubando, sair pedindo aí um monte de candidatura legítima, popular, somente por má fé. Ou levantar suspeitos de danos ao patrimônio público, de danos ao erário, e suspeitas em vão. Isso causa um estresse ao servidor, isso causa um estresse ao ente, isso mancha a imagem, então você tem que pensar muito bem no que você está fazendo. Por isso que existe essa ressalva aí da má-fé. Se tiver má-fé, você vai pagar sim. Você vai arcar com as custas e você pode ser cobrado por dano sim, tá? Letra D, deveria representar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nada a ver. Letra E, nada poderia fazer. Gente, nada poderia fazer. Esquece. Praticamente sempre vai estar errado. E agora eu vou entrar aí um ponto crucial, que é o controle de constitucionalidade. O que eu tenho para falar aqui no primeiro momento? Que a gente sempre tem que lembrar que existe o sistema misto de controle, né? Que a gente tem o controle difuso e o concentrado. O controle difuso é exercido pelos diversos tribunais, inclusive juízes de primeiro grau. A gente não pode esquecer que juiz de primeiro grau exerce sim o controle difuso. Todos os tribunais, lembrar que os tribunais eles têm que respeitar a cláusula de reserva de plenário para tomar as decisões de leis inconstitucionais. A gente já vai lembrar o que é isso daqui a pouquinho. E temos o controle concentrado, que é perante o STF de alguma lei em específico, ok? Já as formas de controle tem a incidental e a principal. A principal é quando a gente acaba por questionar uma lei mesmo, né? No sentido abstrato da lei. Passa a contestar a constitucionalidade daquela lei, antes mesmo de aplicá-la a um caso concreto. Já o incidental é o contrário, a gente está questionando algum caso, por questões reflexas, para defender o nosso ponto de vista, a gente diz que aquela lei é inconstitucional e essa é a razão do atrito. Geralmente, né, por regra, quando for difuso, é incidental também. Geralmente, quando você bate lá no juiz de primeiro grau, você está com problema no seu condomínio, porque você comprou um cachorro, aí tem uma lei, vamos supor que tem uma lei, né? Não tem, mas vamos fingir que tem aqui, que diz que ter cachorro em prédios com mais de 50 apartamentos é inconstitucional. Na lei estadual, nesse sentido, não existe. Mais uma vez, não existe, mas vamos supor que ela exista. Aí você, para exercer esse seu direito à propriedade, né? Você vai lá e diz, não, eu quero sim ter o meu cachorro, inclusive aquela lei é inconstitucional. Quando você ajuiza essa ação, você está arguindo a constitucionalidade incidental desta lei em qualquer tribunal ou juízo de primeiro grau, beleza? E o controle principal, geralmente, ele é concentrado, que é a gente já ir direto. Olha só, essa lei é inconstitucional, eu não tenho cachorro, eu não pretendo ter, não tem, sei lá quem tem, mas essa lei é inconstitucional, essa lei não pode existir.
aí você já vai direto ao STF. Lembrando que só alguns legitimados, a gente vai ver isso, podem fazer isso de ir direto ao STF, tá? E nada impede que exista um difuso e principal ou concentrado e incidental, tá? São exceções, mas nada impede que eles existam. Vamos seguir aqui. Trouxe, me mudando aqui de novo, de lugar. Estou agora em cima do constitucionalidade, né? Então, você já sabe, tudo bem, eu vou ficar aqui em cima. O bom é você conseguir dar print aí no quadrinho que eu fiz. Temos aí a ADI, ADC, ADO, ADPF, essa altura do campeonato, você já está careca de saber o que é uma ADI, uma ADC, uma ADO e uma ADPF, mas a gente vai lembrar aqui os detalhes. A finalidade da ação declaratória de inconstitucionalidade, por isso ADI, ação declaratória de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão e ação declaratória de descumprimento de preceito fundamental, tá? Só para lembrar aí o que significa essas siglas. A finalidade da ADI é declarar a inconstitucionalidade, da ADC é declarar a constitucionalidade, a ADO é cientificar o poder competente, que ele está inerte ou que ele está insuficiente, e a DPF evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, bem como resolver controvérsia. Beleza? Sempre lembrando que a ADI e a ADC, elas são a mesma coisa. Elas são ações com sinais trocados, né? Mais e menos. Elas são ações complementares. Então, tipo assim, tudo que serve para uma, serve para outra. São ações vias de mão dupla. Se você entra com uma ADC pedindo a constitucionalidade de uma norma, essa ADC é improcedente. Na verdade, o STF vai estar declarando a inconstitucionalidade da norma. Por outro lado, se você entra com uma ADI e ela é dada como improcedente, estão dizendo que a sua norma é sim constitucional. Então, elas são duas faces de uma mesma moeda, ADI e ADC. Tá? O objeto. A ADI é norma federal ou estadual ou distrital, né? Nas perspectivas do Distrito Federal como um estado. A ADC, só normas federais. A ADO, ou ADIO, né, que a gente chama de ADIO também, medida de natureza normativa federal ou estadual. E a DPF, gente, é a mais abrangente, que vai ser norma federal, estadual, distrital, municipal, pós e pré-constitucional, e ainda contrato do poder público, porque vocês lembram que norma pré-constitucional, ela não tem como ser inconstitucional, porque ou ela foi recepcionada ou não pela Constituição. Mas talvez a gente precise analisar se ela era ou não constitucional ao tempo dela diante da Constituição antiga. É um caso de ADPF. Às vezes a gente precisa ver se a legislação municipal é ou não constitucional. Aí, ADPF. Ok? Já os efeitos. Aqui eu coloquei a regra, tá? Os efeitos. Em regra, a ADI, ela é erga omnes, lembrando o que é erga omnes, ela serve para todos. É vinculante, extunc e repristinatório, né? Que ela torna aplicável a legislação anterior. Se você diz que aquela legislação é inconstitucional, a outra vai voltar a vigorar. A ADC é a mesma coisa, né? Erga omnes, vinculante, extunc. Extunc, gente, para quem não lembra, extunc é o que retroage, tá? Tem extunc e exnunc. Exnunc, não, a decisão não vai retroagir. Quando a decisão for exnunc N, não retroage. Ela vai começar a valer daquele momento. Quando a decisão for extunc, ela vale para trás também. Então, é como se a norma tivesse nascido inconstitucional, ou no caso da ADC, constitucional. A partir do momento que você decide que aquela norma é inconstitucional, em regra, o efeito vai ser extunc. Ela foi inconstitucional desde o momento que ela nasceu. Então, tudo com base nela, em regra, vai ter que ser revisto, tá?
E na improcedência, a ADC tem um efeito repristinatório. Por que na improcedência? Porque se ela for constitucional, gente, não, né? Sempre foi constitucional, aí tá tudo lindo, maravilhoso, todos os atos produzidos desde que ela nasceu